Os destaques desta edição. Caixa abre mais cedo para saque do FGTS de nascidos de setembro a novembro. Cientistas de todo o mundo estão reunidos em Manaus para tratar da malária. OIT quer combater trabalho infantil em áreas de conflito e desastre. Trump será processado por receber verbas do exterior em suas empresas. Número de brasileiros com nome sujo chega a 60 milhões. Gilmar Mendes defende voto que livrou Temer da cassação. PSDB decide hoje se fica ou sai do governo. Detento morre após passar mal no Compage. Marido rastreia telefone da mulher e a atropela quando saía do motel com o amante. Grave acidente na Constantino Neri no início da madrugada. BMW em alta velocidade bate em 5 carros e uma motocicleta, deixando 10 pessoas feridas e uma morta. O morto era o ocupante da moto. O motorista estava embriagado e a polícia encontrou no carro um pacote de maconha. Agora, no Jornal da Manhã. 5h50. Previsão do tempo. 80% de umidade no ar. 26 graus de temperatura. É assim que amanhece Manaus, que terá temperatura máxima de 32 graus. O Climatempo está prevendo 7 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 12 de junho. É o 163º dia do ano. Faltam 202 para acabar 2017. É dia de São Gaspar de Búfalo. Também o dia do Correio Aéreo Nacional, dia do enxadrista, dia mundial contra o trabalho infantil e o dia dos namorados. Até a última sexta-feira, o Rio Negro estava em 28 metros e 95 centímetros em relação ao nível do mar. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1429. Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc lidera o exército francês na captura da cidade e do comandante inglês William de la Pole. 1898, Declaração de Independência Filipina. General Emílio Aguinaldo declara a independência filipina da Espanha. 1926. Brasil se retira da Liga das Nações em protesto contra planos de admissão da Alemanha. Em 1935, acontecia o fim da Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai. 1954, canonização do Beato Domingos Sávio. 1964, Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua. 1990, a Rússia declara-se soberana relativamente à União Soviética. 2016, 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas num ataque a um bar em Orlando, na Flórida. O atirador Omar Matin foi abatido pela polícia. Agora 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou o edital e convocação para a matrícula do vestibular ICIS 2016, acesso 2017, segunda etapa, terceira chamada, que acontecerá no período que vai de hoje até o dia 14. A segunda etapa de matrícula destina-se aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre de 2017. Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato disponível no portal da UEA e apresentá-lo juntamente com a respectiva documentação exigida da unidade acadêmica na qual o curso está sendo ofertado. Permissionários da Feira de Iranduba recebem novas bancas. J-Rai. Como parte das ações de revitalização da feira João Cândido de Medeiros, localizada no centro de Iranduba, o prefeito Francisco Gomes e o secretário de produção do município, Adalberto Alves de Araújo, entregaram neste fim de semana 8 novas bancas aos permissionários do setor de frutas e verduras. Elas vieram se juntar a outras 7 bancas entregues há 2 meses para substituir as antigas mesas que se encontravam sem quaisquer condições estruturais e também de higiene. Para o prefeito Chico Doido, os pequenos investimentos feitos no local já estão fazendo a diferença. Porque antes a feira estava totalmente desorganizada, hoje não. Hoje a feira está tomando outro rumo. Pequena, mas vai ficar organizada se Deus quiser.
Durante a entrevista, Francisco Gomes informou que a prefeitura ainda vai estudar o que fazer com a obra iniciada e também paralisada em 2015 em frente à feira de Iranduba, projetada na época para ser uma praça de alimentação, mas que acabou comprometendo o único espaço que havia para estacionamento. Nós pretendemos fazer uma reforma nessa feira, né? Mas nós temos que fazer um estudo para ver o que podemos fazer. Por enquanto, vai ficar como está por enquanto. Vamos resolver o problema das bancas. Depois nós partimos para a reforma da feira. Ainda neste fim de semana, o prefeito Chico Doido anunciou para amanhã o reinício da construção de uma escola de 10 salas em Cacau Pireira, cuja obra também encontra-se paralisada desde 2015. A conclusão da escola está prevista para os próximos 4 a 5 meses. O prefeito também voltou a afirmar que a Praça dos Três Poderes, fechada para a reforma há quase 2 anos, vai ser entregue à população no próximo mês de dezembro. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h55 em Manaus. As pessoas que foram ontem à Ponta Negra foram surpreendidas com uma cena lamentável. Água suja e com fedor saía de um esgoto e desaguava no rio, enquanto centenas de pessoas brincavam e mergulhavam nas águas do Rio Negro. Para os banhistas, a principal suspeita é que uma estação de tratamento de esgoto tenha sido danificada. A prefeitura não confirmou se trata-se de uma ET, mas a dúvida deixou frequentadores em alerta. O temor é que houvesse algum tipo de contaminação por causa da água poluída de lixo e com odor que transbordava de uma caixa de esgoto localizada próximo ao lado direito da praia, em frente à academia de remo. Com 2 milhões de investimento voltados ao desenvolvimento de até 75 projetos culturais e artísticos, o edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais segue aberto até o dia 3 de julho. Artistas que tiveram seus projetos contemplados na edição anterior de 2015 já estão preparando suas propostas para este ano e contam sobre como o prêmio agregou em suas carreiras e a importância do investimento na classe artística. A Prefeitura de Manaus abrirá as inscrições a partir do próximo dia 14 para o programa Bolsa Pós-Graduação, que concede bolsas de 50%, 75% e 100% para estudantes de baixa renda cursarem uma primeira especialização. O prazo vai até 25 de junho. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. As inscrições serão realizadas pelo portal esp.manaus.am.gov.br, onde os candidatos também poderão consultar o edital do programa. Podem concorrer a uma bolsa a graduados residentes em Manaus cuja renda familiar per capita não ultrapasse 2 salários mínimos e meio, que corresponde a R$2.342,50. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira em Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM em Anamã. Maranhão FM de Maranhão. Rádio Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência Maués. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. E falamos ainda há pouco da Rádio Boiúna e queremos parabenizar todos os companheiros aí da Rádio Boiúna pelos seus 20 anos. A Rádio Boiúna, que é afiliada da Rádio Difusora e transmite todos os dias o Jornal da Manhã. Parabéns à Rádio Boiúna pelos seus 20 anos. E ainda retransmitindo o Jornal da Manhã, a Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Capiana. Beruri e Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá, Web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba. Mas nós tem tempo bom, a temperatura é de 26
graus. A concentração de esforços de 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, promete fazer do 8º encontro de contabilidade da Amazônia Legal o maior evento voltado para a categoria. A expectativa é atingir um público de mais de 1,2 mil pessoas, entre contadores, acadêmicos e profissionais de outras áreas. O evento, que será realizado entre os dias 25 e 28 de outubro em Cuiabá, abordará questões amplas visando a democratização das discussões no âmbito da contabilidade nos estados. Serão promovidas palestras de diferentes temas e áreas a fim de buscar uma integração entre os profissionais e acadêmicos da contabilidade. O 8º encontro da Amazônia Legal é realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, juntamente com os conselhos que representam as regiões Centro-Oeste e Norte do país. 4 especialistas em marketing digital se reúnem nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no Fórum de Marketing Digital 2017. Para dar dicas de como alavancar os negócios e obter resultados expressivos usando a internet e as redes sociais. O evento, que será realizado no Quality Hotel Manaus, Adrianópolis, das 8h30 às 18 horas, é direcionado a empresários, empreendedores, profissionais liberais e profissionais de marketing que desejam atrair e engajar clientes com estratégias consistentes e que vão além do óbvio. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Procon pode se instalar em Manacapuru e, quem sabe, finalmente o consumidor terá seus direitos respeitados. O pedido foi feito pelo vereador Tchuco Benício, do PSC, através de um requerimento enviado ao presidente do órgão, depois de presenciar diversas irregularidades cometidas no comércio e principalmente nas entidades bancárias. Para o parlamentar, a presença do Procon no município será o melhor caminho para o consumidor reclamar quando se sentir enganado. É verdade, a dificuldade de Manacapuru é uma situação que é realmente complicada para o consumidor. Manacapuru hoje não tem para quem reclamar. Você chega nas filas dos bancos, você tem que estar disponível o dia inteiro. Você não consegue mais resolver no banco cumprindo aquela lei dos 15 minutos. Essa lei não existe aqui em Manacapuru. Nós tivemos a presença do Procon do Estado aqui, fazendo uma fiscalização. Foi aplicada uma multa que chegou no valor de R$150 mil, juntando todos os bancos, mas infelizmente esse valor foi para o Estado, porque Manacapuru não tem um Procon municipal. E eu tenho certeza que no momento que nós instalarmos o Procon municipal, a situação nos bancos vai melhorar, nas loterias vai melhorar e também no comércio em geral, porque é direito do consumidor. Tchuco Benício pediu também a instalação do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, o qual será um aliado ao Procon para garantir a lisura nos preços, pesos, medidas, controle de qualidade, etc. E a boa notícia é que o diretor-presidente do órgão, o senhor Márcio André, já garantiu que está trabalhando toda a sua logística e muito em breve o IPEM estará em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h04. Terminou ontem o prazo para os candidatos se inscreverem no processo seletivo para cursos técnicos de nível médio, modalidade subsequente do Instituto Federal de Educação do Amazonas. São 1.163 vagas ofertadas e distribuídas em 10 campi da capital e do interior. Campi de Quari, de Lábrea, aqui de Manaus Centro, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Humaitá, Irunepé, Itacoatiara e Manacapuru. O candidato que se inscreveu teve concluído o ensino médio até a data da matrícula. Como em 2016 não haverá provas nesse processo seletivo, a avaliação acontecerá com base na média das notas de português e matemática do 1º ao 3º ano do ensino médio. O Hospital Universitário Francisca Mendes realiza nesta segunda-feira, a partir das 9 horas, um ciclo de palestras de conscientização sobre as cardiopatias congênitas no Centro de Ensino e Pesquisa dessa unidade. O público-alvo são profissionais da Rede Estadual de Saúde. A primeira palestra será proferida pelo neonatologista Alexandre Miralha e tem como tema a importância do teste do coraçãozinho. Ou a importância do teste do coraçãozinho. O profissional explicará em uma linguagem bem simples e acessível que o teste é capaz de detectar precocemente doenças cardíacas em bebês recém-nascidos. Isso permite uma intervenção médica imediata e melhores resultados para os pacientes. A Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval,
promoverá nesta segunda-feira, 8 às 11h30, o primeiro simpósio de assistência hospitalar da Amazônia. O evento é voltado para médicos, dentistas, acadêmicos, universitários, profissionais da área de saúde e empresas do setor. O evento ocorrerá no auditório Alton Furtado Júnior da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. O simpósio tem como propósito divulgar as operações de assistência hospitalar desenvolvidos na Amazônia Ocidental pela Marinha por meio dos navios da Esperança. Nesta segunda-feira será realizada uma audiência pública aqui em Manaus para debater a erradicação do trabalho infantil, o cumprimento da cota de aprendizagem e o impacto nas políticas de erradicação do trabalho infantil no Amazonas. Na ocasião será lançada a campanha Chega de Trabalho Infantil. Com o tema aprendizagem como instrumento de combate ao trabalho infantil, a audiência pública acontece de 8h30 às 13h no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho. O evento será promovido em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região e Ministério do Trabalho. A Arquidiocese de Manaus realiza na próxima quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. A festa é uma das mais tradicionais da igreja e tem como objetivo celebrar a Eucaristia, que, para os católicos, é o próprio corpo e sangue de Jesus. O tema deste ano é Eucaristia, alimento que nos conduz à missão. Na capital, a programação inicia ainda pela manhã. 2 missas serão realizadas na Catedral Metropolitana às 7h30 da manhã e às 10h. Pela tarde, por volta das 16h, acontecerá a celebração campal na Avenida Eduardo Ribeiro, que será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida, a tradicional procissão percorrerá as ruas do centro da cidade, como a Avenida 7 de Setembro, Joaquim Nabuco e 10 de Julho. Pela primeira vez, o Brasil cedia a 6ª Conferência Internacional sobre Pesquisas de Plasmodium vivax, que iniciou ontem aqui em Manaus. Pesquisadores e estudantes do Brasil e de outros países uniram o conhecimento e trocam experiências e discutem novas estratégias no combate à doença. Segundo a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Leônidas de Maria Diane Fiocruz, Stephanie Lopes, que também atua na comissão organizadora do evento, mais de 400 cientistas de 33 países estão participando deste evento. Debates sobre novas estratégias de combate ao Plasmodium vivax começaram neste domingo em Manaus e vão até a próxima quarta-feira. As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir mais cedo nos 3 dias que antecedem o feriado de Corpus Christi. Nesta segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, um total de 2.015 agências vão atender o público das 9 às 15 horas. Algumas agências abrirão às 8 horas. É o caso das agências em Manaus. Nesta fase, os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, poderão ser sacados pelos trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. Os recursos seguirão liberados até o dia 31 de julho. Também podem sacar os trabalhadores nascidos nos meses anteriores. A liberação para os trabalhadores nascidos em dezembro está prevista para o dia 14 de julho. No Amazonas, 88,3 mil trabalhadores terão direito ao saque de 91,14 milhões de reais, segundo a Caixa. No país, 7,5 milhões de trabalhadores poderão sacar 10,9 bilhões, que correspondem a 25% do total de recursos disponíveis no programa, de acordo com o banco. Para facilitar o atendimento nas agências, o trabalhador deve ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho e ou termo de rescisão de contrato de trabalho. Para valores acima de R$10.000 é obrigatória a apresentação da carteira de trabalho. Polícia. E vamos começar com informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A violência chega e a porta em Manacapuru, deixando a população atônita e insegura, sem saber o que fazer. Só essa semana, 5 pessoas tombaram vítimas de tiros e facadas. Um dos crimes mais cruéis foi o de um casal residente em um sítio na cidade de Novo Airão, que aconteceu no último sábado e que até então é um mistério. Segundo informações, o casal foi encontrado morto por tiros de espingarda. O único suspeito ainda é o caseiro do sítio, que está desaparecido. Ainda no sábado à tarde, a vítima foi Raimundo Lima de Souza, que, segundo informações, um elemento conhecido como Barrote, juntamente com seu irmão, os quais eram vizinhos da vítima, desferiram 7 facadas contra a vítima, sendo esta conduzida para o hospital deste município, porém não resistiu e faleceu. Até então não se sabe o motivo do crime. No dia 9, sexta-feira, por volta das 20h30, a viatura da polícia ia passando pela rua Valdemar Ventura, quando depararam com Valdeci
Angara, pilotando uma motocicleta Honda Fan 150, placa OAC 6085. Na garupa, um outro elemento de nome Fabiano Marcelino, que ao estar a viatura, empreenderam fuga e em seguida atirando contra a polícia. Revidado pela polícia na troca de tiro, os dois foram alvejados, perdendo o controle da moto e caindo em seguida. A polícia encontrou com o Fabiano um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 com espoletas rebatidas. E com o Valdeci, uma pistola simulacro. Os dois feridos imediatamente foram levados ao hospital, onde não resistiram e vieram a óbito. Por último, ainda na sexta-feira pela manhã, o comerciante Marcelo César da Silva da Costa, de 34 anos, foi vítima de um assalto praticado por 3 elementos que estavam tripulando um veículo Corsa Classic, cor cinza, placa OAK 4186. Oportunidade que adentraram a casa do comerciante, renderam toda a família, exigindo dinheiro que estaria em um cofre. As vítimas sofreram violência por parte dos meliantes que exigiam o dinheiro. A chegada da polícia no local fez com que os meliantes fugissem pulando o muro da casa, deixando para trás o carro que eles ocupavam, levando vários objetos e a quantia de R$5.000. Até então, os 3 continuam foragidos. A polícia investiga o caso. Isso aqui só alguns, viu, Paulo? Mas a situação está preta aqui em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h17. Obrigado, Zeg-Deg, pelas informações aí de Manacapuru. Depois de ser enterrado com os projéteis, o corpo do cantor de axé Melvino de Jesus Júnior, que tinha 42 anos, vai ser exumado hoje, a exatos 41 dias do funeral. O artista, que foi assassinado em abril após um show, foi sepultado no cemitério Parque Tarumã. Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a exumação necessária para uma perícia complementar e acontecerá agora de manhã. O horário não foi divulgado. A viúva do líder do grupo Júnior e Banda, Jaqueline Vilhena, disse que a família ficou ciente da situação pouco tempo após o sepultamento, que aconteceu no dia 1º de maio. Ele foi assassinado no município de Codajás. O Terminal 5, localizado no São José, virou local de combate no início da noite de ontem. Empunhados com pedaços de madeira, um grupo aterrorizou passageiros que estavam no local aguardando os transportes coletivos. A confusão teria acontecido após homem realizar assalto portando um teçado. População indignada correu atrás dele com pedaços de madeira para agredi-lo, invadindo o Terminal 5. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas por 2 jovens de 20 e 18 anos que desapareceram no rio, no ramal do Brasileirinho. A guarnição foi acionada por volta das 15 horas de ontem. Segundo os informantes do desaparecimento, os 2 jovens estavam em um caiaque quando a embarcação virou e os 2 não retornaram à superfície. Até o início da noite de ontem, as equipes de buscas não haviam encontrado os jovens. A foragida do sistema prisional Adgar Ferreira Pimentel, uma mulher de 43 anos, e a Sheila Maria Primo Gomes, de 35, foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Elas foram encontradas na Rua da Paz, bairro Betânia, Zona Sul, após uma denúncia anônima. Na casa, a polícia apreendeu 200 gramas de cocaína, 200 gramas de oxi, uma balança de precisão e R$600 em espécie. A dupla foi apresentada ao 1º Distrito Integrado de Polícia. Carlos Alberto Gomes de Souza foi preso em flagrante e enquadrado na Lei Maria da Penha de violência contra a mulher após agredir a própria esposa, identificada como Edilamar da Costa e Silva. O fato aconteceu por volta das 16h50 neste domingo, na Rua Santa Helena, no bairro Parque São Pedro. A vítima chegou a bater com a cabeça na calçada. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. O agressor foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia e recolhido aos costumes. Uma ambulância da Secretaria de Estado de Saúde e um carro colidiram no cruzamento da Presidente Castelo Branco com a Ipixuna na tarde de ontem. A viatura capotou após a batida. 5 pessoas estavam no carro e apenas o motorista na ambulância. Nenhuma das pessoas sofreram ferimentos. Segundo o motorista do carro, ele estava com mais 4 irmãos por volta das 14h30, saindo do cruzamento das avenidas quando a ambulância o acertou. O motorista do carro disse que, ainda que após a colisão, ele saiu do veículo que estava e foi até a ambulância para ver se tinha acontecido algo com quem estava no carro da Suzan. De acordo com o motorista da ambulância, que não se identificou,
atenção, ele diminuiu a velocidade e acelerou ao não ver nenhum carro próximo do cruzamento. Ainda conforme o motorista da ambulância, ele estava saindo do serviço de pronto atendimento no bairro São Raimundo e estava indo buscar um paciente quando o acidente aconteceu. 6h20 em Manaus. Um adolescente de 15 anos foi assassinado na frente de casa no bairro da Raiz. O crime ocorreu por volta das 19 horas do sábado. Os suspeitos ainda não foram identificados e presos. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava sentado em frente da casa onde morava, na rua Manicoré, com um amigo, quando 2 homens em um veículo prata de modelo e placa não identificados abordaram os jovens. Um dos suspeitos saiu do veículo, atirou contra o jovem, entrou no carro e fugiu. Segundo testemunhas, foram mais de 5 tiros que atingiram a cabeça, o pescoço, as costas e a barriga do adolescente. Ainda no sábado, o estudante Maurício Damasceno da Silva, de 15 anos, foi morto com um tiro na nuca dentro da própria casa no bairro da Glória. O autor do crime invadiu a residência e assassinou o jovem. A família desconfia que um vizinho seja o autor do disparo. Um autônomo de 28 anos morreu e um amigo dele de 19 ficou ferido após serem baleados no bairro Parque Solimões. Eles são suspeitos de roubar R$4.000 de um comércio, segundo a polícia. Os 2 foram atingidos por 4 suspeitos em um veículo preto não identificado. E de acordo com informações repassadas por testemunhas, a polícia dupla teria assaltado um mercadinho na rua Praia do Areal, esquina com a rua Flor de Maracujá. Segundo a denúncia, eles teriam roubado dinheiro do estabelecimento e fugido. Durante a fuga, a dupla foi abordada por 4 homens em um veículo. 3 suspeitos desceram do veículo, efetuaram os disparos e fugiram. Um homem atropelou a própria esposa e o suposto amante dela após descobrir uma traição. O fato ocorreu em frente a um motel no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o marido seguiu a companheira após colocar um rastreador no telefone celular dela. De acordo com informações repassadas por testemunhas para a polícia, a mulher de 29 anos teria levado o filho, que estava doente, para o pronto-socorro da criança na zona leste de Manaus. Entretanto, a criança ficou na unidade e a mãe teria pego uma carona com um homem de 30 anos de idade. Os 2 seguiram de motocicleta para um motel na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi. O marido rastreou a esposa pelo celular e viu que ela estava no motel. Ele foi até o local de carro e esperou sair do local. Ele posicionou o carro na frente do motel e aguardou que ela saísse. Ela saiu na moto com o amante, então o marido arrancou com velocidade em direção à motocicleta, acabando por promover a colisão. Disse o delegado do 9º Distrito Integrado de Polícia, João Vitor Taiá. Após passar a atingir o casal, o rapaz aguardou a chegada da polícia e do socorro. Ele aguardou no local do crime a chegada da polícia e não demonstrou resistência e nem tentou fugir, disse o delegado. O veículo passou por cima da perna da esposa. O suposto amante da mulher teve as 2 pernas fraturadas. O casal foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para o pronto-socorro João Lúcio. O homem foi levado até o 9º DIP, onde confessou o caso e foi autuado em flagrante. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e vai ser encaminhado para a audiência de custódia, disse o delegado. Um detento de 25 anos morreu após passar mal dentro de uma das celas do complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, no quilômetro 8 da BR-174, na noite de ontem. Por volta das 18h15, os internos que residem na mesma cela do detento solicitaram aos agentes que o levassem à enfermaria. E de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o detento chegou à enfermaria sem sinais vitais. A equipe de profissionais de saúde da unidade constatou o óbito em horário não informado. A SEAP esclarece que o detento não apresentava nenhum hematoma ou sinais de violência e que a causa da morte foi um infarto, segundo o Instituto Médico Legal, diz o trecho da nota. E o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. Vitória Eduarda Souza, a garota de 13 anos que estava desaparecida e foi dada como uma mulher encontrada esquartejada dentro de uma geladeira, na verdade está viva. A garota foi encontrada com o namorado em um hotel na Quintino Bocaiúva e resgatada pela família. Próximo à Ponte Rio Negro, Marques dos Santos e Santos morreu após sofrer acidente com a motocicleta que pilotava. O corpo, que foi levado para o IML, como informaram Diego Menezes e Alberto Brito, de plantão no Instituto Médico Legal, que registrou também a morte de um homem executado a tiros. A madrugada começou com um grave acidente na Constantino Neri. Por volta das 2h da manhã,
Um BMW de placa OAO 0204, dirigido por Gabriel Alencar, colidiu com 5 carros e uma motocicleta, deixando pelo menos 10 pessoas feridas e uma morta que não está identificada. A vítima fatal desse acidente pilotava a motocicleta quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. Os feridos foram levados para o 28 de agosto. Segundo informações, o motorista estava bêbado e a polícia encontrou dentro de seu carro um pacote de maconha. Esportes. O vencedor do Grande Prêmio canadense, Lewis Hamilton, considerou o resultado da competição um grande golpe na escuderia italiana. Esta é a primeira vez no ano que a equipe rival não subiu ao pódio. Ganhar à frente da Ferrari é fantástico, declarou o número 1 deste domingo. Na etapa do Canadá, os 2 lugares mais altos do pódio foram ocupados por pilotos da Mercedes, o britânico Hamilton em primeiro e o finlandês Valtteri Bottas, segundo colocado. O terceiro melhor tempo foi de Daniel Ricciardo da Red Bull. Após anunciar Everton Ribeiro no último dia 5, o Flamengo confirmou oficialmente ontem sua segunda contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Rodolfo, formado na base do Atlético do Paraná e com passagens por São Paulo e Grêmio. Rodolfo defendia o Beşiktaş na Turquia. Em fevereiro de 2016 sofreu lesão no joelho e quando se recuperou acabou perdendo espaço na equipe. Custará cerca de 1,5 milhão de euros aos cofres rubro-negro e cerca de 5,3 milhões. E depois de mais um tropeço no Brasileiro, desta vez diante do Avaí na ressacada, não perdeu porque o juiz não deixou, o Flamengo desembarcou com tranquilidade no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. O clube destacou 8 seguranças para proteger o grupo, mas não houve necessidade. Somente curiosos e torcedores que aguardavam outros passageiros pararam jogadores como Diego para fotos. Imagine. A expectativa agora é para o jogo de inauguração na Ilha do Urubu, quarta-feira, contra a Ponte Preta. Na nova arena, a torcida fica muito mais próxima do gramado. O clima de pressão é inevitável, mas Diego tem na ponta da língua a receita para mudar o ambiente. A solução é vencer, é a parte mais difícil. 6:29. O atacante Richarlison, procurado pelo Palmeiras, vai permanecer no Fluminense. Este domingo, um dia depois do confronto entre os 2 clubes pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor divulgou nota para assegurar a continuidade do atleta que usou a internet para pedir desculpas publicamente. Com a permanência garantida, Richarlison pode participar do confronto com o Grêmio marcado para as 21 horas de Brasília da próxima quinta-feira no Maracanã. Algumas publicações europeias desta segunda-feira trazem jogadores do Fluminense em destaque. A Gazeta dello Sport da Itália garante que o presidente tricolor Pedro Abadi enviou um emissário para conversar com o controlador albanês do Lazio a respeito de Richarlison. Já o português do jogo, Daque Henrique Dourado, entrou na mira do Sporting. Gabriel Jesus desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem, um dia depois de ter sido cortado do amistoso da seleção brasileira contra a Austrália nesta terça-feira por conta de uma fratura no rosto. Demonstrando serenidade, o atacante disse que não foi proposital a cotovelada desferida pelo zagueiro Nicolás Otamendi de seu companheiro de Manchester nos minutos finais da derrota para a Argentina por 1-0 na última sexta-feira em Melbourne, isentando o defensor de culpa pela lesão. O tricolor de aço perdeu mais uma e se complicou no certame nacional. Em duelo disputado na tarde deste domingo, Fast foi derrotado pelo Grupi de Tocantins por 2-0 no estádio Resendão, em Grupi. O jogo foi válido pela 4ª rodada do grupo A2 da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2017. A derrota deixou os amazonenses em situação complicada, já que caíram da vice-liderança para a terceira colocação. Há 2 rodadas do fim da fase inicial, o Grupi agora é o segundo da chave com os mesmos 5 pontos do Fast, porém leva a melhor com 0 gols de saldo contra 1 gol negativo do time amazonense. O México caminha a passos largos rumo à Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Jogando no legendário Estádio Azteca da Cidade do México, o time treinado pelo colombiano Juan Carlos Osorio arrancou um empate por 1-1 contra os Estados Unidos na noite deste domingo pela 6ª rodada do hexagonal final das eliminatórias da América do Norte. O placar dos jogos de domingo pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro 2, Atlético de Goiás 0. Atlético do Paraná 0, Santos 2. Corinthians 3, São Paulo 2. Vitória 2, Atlético Mineiro 0. Ponte Preta 3, Chapecoense 2. Avaí 1.
Flamengo também 1. Botafogo 2, Curitiba 2. E hoje, 2 jogos. Às 20 horas no Campeonato Brasileiro, Série A, tem Grêmio e Bahia. Às 21 horas, Campeonato Brasileiro, Série C, São Bento e Botafogo, São Paulo. Últimas notícias. O número de brasileiros com nome sujo chega a 60 milhões. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça, segundo dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL. Os dados divulgados nesta sexta-feira constataram o maior patamar de pessoas endividadas em 2 anos. De acordo com o levantamento, na passagem de abril para maio, sem ajuste sazonal, o número de pessoas com o nome sujo aumentou 1,31%, a maior alta desde março de 2015, de 2,20%. Ao todo, cerca de 60 milhões e 100 mil pessoas estão com restrições ao CPF, enfrentando problemas para contratar empréstimos, financiamentos ou realizar compras parceladas. Esse total de pessoas representa quase 40% da população brasileira adulta. De acordo com a pesquisa, as contas que os inadimplentes mais atrasaram em maio foram as de serviços básicos, como água e luz, com alta de 6,71%. Nos demais setores analisados houve queda. Entre os serviços de comunicação, que incluem contas de telefonia, TV por assinatura e internet, a queda foi de menos 15,30%. Os atrasos no comércio caíram menos 4,42%, ao passo que as dívidas bancárias, como cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e seguros, apresentaram queda de menos 2,42% no volume de atrasos em maio. Reportagem João Paulo Machado. 6h39 em Manaus. Vai sair hoje o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, no segundo semestre. A lista dos selecionados será divulgada no site do programa. Para se inscrever é necessário ter o número de inscrição no Enem e a senha. A seleção é feita a partir do desempenho do Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família e do estudante. As novas regras para o rotativo do cartão, que começaram a valer no início de abril, estão causando um efeito de queda dos juros da modalidade de crédito que tem as taxas mais caras do mercado. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, ANAFEC. Os juros do cartão recuaram de 14,31 em abril para 13,25 em maio, segundo o estudo. Segundo a ANEFAC, realiza todo mês a pesquisa com variação dos juros para pessoas físicas e jurídicas. Além do cartão de crédito, que registrou a queda mais expressiva, houve recuo de 0,08 ponto percentual nos juros de empréstimo pessoal em financeiras, que caíram de 8,15 para 8,07%. As taxas do empréstimo pessoal em bancos caíram 0,4 percentual para 4,45%. Desse taxa para 4,41%. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, viajou neste fim de semana para a China, onde participará da 7ª reunião dos ministros da Agricultura dos BRICS, que acontecerá em Nanquim. Blairo lidera a missão brasileira do Ministério da Agricultura, que durante o evento vai debater a inovação tecnológica para o fortalecimento da agricultura e a cooperação no setor do agronegócio entre os países do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mundo agora. A polícia israelense prendeu uma mulher que estava completamente nua diante do Muro das Lamentações, o local mais sagrado da religião judaica em Jerusalém, segundo informações da polícia. A mulher, uma israelense de 23 anos, tirou a roupa no início da tarde nesse local de oração, no espaço reservado às mulheres, de acordo com o porta-voz da polícia, Mick Rosenfeld. O porta-voz contou que os policiais que estavam no local a cobriram imediatamente com chales e panos, com o intuito de evitar um acidente mais grave com os judeus que ali estavam. Pelo que sei, é a primeira vez que uma mulher fica nua diante do Muro das Lamentações, ressaltou ele. Rosenfeld confirmou que a mulher iria ser submetida a exame psicológico para compreender melhor o que a teria feito a agir assim. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que nesta segunda-feira enviará uma carta ao Papa Francisco solicitando a ele que faça a mediação com a oposição para evitar utilizar crianças em atos de violência durante protestos contra seu governo. A aliança opositora venezuelana, Mesa da Unidade Democrática, avaliará nos próximos dias convocar uma grande greve nacional de todos os setores do país para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A Agência de Refugiados da ONU pediu neste domingo que os países europeus ajudem a Itália a lidar
com o cada vez maior fluxo de imigrantes após 2.500 terem sido resgatados no fim de semana e relatos de dezenas de desaparecidos no mar após terem deixado a Líbia. Cerca de 97% dos votos favoráveis, segundo resultados quase definitivos, Porto Rico escolheu se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. O referendo consultivo realizado ontem, no entanto, foi largamente boicotado pela oposição e registrou uma baixa participação. Apenas 22,7% dos 2,2 milhões de cidadãos com direito de voto foram às urnas. Esses resultados eram previsíveis, considerado o boicote dos partidos independentistas porto-riquenho PIP e o Popular Democrático PPD, que consideraram a consulta uma farsa, pois o referendo não é vinculante para os Estados Unidos. O exército de Mianmar confirmou hoje que 62 corpos foram resgatados do mar de Andamão, região onde um avião militar caiu com 122 pessoas a bordo na última quarta-feira. A aeronave levava soldados, membros da família e tripulação em um voo semanal. Dentre os resgatados estão 9 crianças. Os procuradores gerais de Washington, D.C. e Maryland processarão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, alegando que violou as cláusulas anticorrupção da Constituição ao aceitar milhões de dólares de governos estrangeiros em pagamentos para suas empresas, de acordo com o que publicou o jornal The Washington Post. Os 2 procuradores gerais, ambos democratas, baseiam sua exigência de que esses milhões em pagamentos e benefícios de governos estrangeiros que Trump recebeu desde que se mudou para a Casa Branca, e levando em conta que optou por conservar a propriedade das suas empresas após assumir o cargo. Trump transferiu o controle de seu conglomerado empresarial aos seus filhos, Donald Jr. e Eric, para evitar possíveis conflitos de interesses durante o tempo em que ocupar a presidência. No entanto, o procurador-geral de D.C., Carl Hassan, e o de Maryland, Brian Flosh, consideram que Trump quebrou muitas promessas de manterem separado o seu dever público dos seus interesses dos negócios privados, incluindo receber atualizações regulares sobre a saúde financeira da empresa. A Organização Internacional para Migrações precisa de 60 milhões de dólares para ajudar 16 milhões de pessoas que sofrem da pior seca em décadas nas regiões oriental e do Corno da África. O diretor da agência da região, Jeffrey Labovitz, explica que as necessidades humanitárias devem aumentar nos próximos meses, com mais famílias deslocadas devido à falta de chuvas. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, quer combater o trabalho infantil em áreas de conflito e desastres. Desde 12 de junho, a agência da ONU marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O diretor do escritório da agência da ONU em Nova York, Vinícius Pinheiro, falou à ONU News sobre a iniciativa. Ele disse que o tema do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil para 2017 diz respeito à situação das crianças que são vítimas de conflitos e catástrofes. Esse é um grupo particularmente vulnerável porque, em muitos casos, estão sujeitos ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, à exploração e ao abuso sexual. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, sai em defesa da decisão do TSE, que na semana passada absolveu Dilma Rousseff e Michel Temer da acusação de abuso de poder econômico, mantendo o atual presidente no cargo. Presidente da Corte Eleitoral, Mendes afirma que o papel dos juízes é muitas vezes decidir de forma contramajoritária e desagradar tanto a chamada Vox Populi quanto a voz da mídia. A voz Vox Populi, a voz do povo. Caso contrário, diz, seria melhor acabar com a justiça e criar um sistema Big Brother para ouvir o povo e a imprensa. A Polícia Federal encontrou documentos rasgados com informações sobre a reforma da casa de uma filha do presidente Michel Temer na operação de busca e apreensão que fez no apartamento do coronel da Polícia Militar, João Batista Lima Filho. Ele é um dos mais antigos e fiéis aliados do presidente, suspeito de ser laranja de Temer. Um dos delatores da JBS, Ricardo Saldi, diz ter mandado entregar 1 milhão para Lima Filho dos 15 milhões que o grupo doara para o Caixa 2 de Temer no ano de 2014. Os rasgos nos papéis, feitos nos sentidos horizontal e vertical da folha, aparentemente com uma régua, sugerem que alguém queria destruir a documentação na interpretação dos investigadores que participaram da operação de busca. O conjunto de papéis rasgados tinha pouco mais de 2 dezenas de páginas. Os policiais tiveram que montar as folhas rasgadas para ler o conteúdo dos documentos. Em meio a polêmicas envolvendo a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a justiça, os 2 processos em que o petista é réu na Justiça Federal do Paraná dentro da Operação Lava Jato chegam a momentos importantes. A partir de hoje, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, houve testemunhas de defesa na ação em que Lula é réu.
6h47. A executiva do PSDB, um dos principais partidos da base governista, se reuniu hoje em Brasília para definir se a legenda desembarca ou não do governo. Parte da legenda defende o rompimento com o Planalto por causa da investigação em que o PMDBista é alvo do STF. Já a ala mais próxima a Temer, que inclui o senador afastado da presidência do partido, Aécio Neves, defende a permanência. Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a cassação da chapa Dilma Temer por 4-3, o Palácio do Planalto teme que os votos de Luiz Fux e Rosa Weber a favor da cassação influenciem o ambiente no Supremo se a Procuradoria-Geral da República oferecer denúncia contra Temer. Por isso, a estratégia do governo é liquidar a fatura no ambiente político, habitat natural de Temer, e não deixar que uma eventual denúncia de Rodrigo Janot seja submetida ao plenário do STF. Depois da absolvição, articulação e expectativa. O presidente Temer tenta unificar a base de apoio, principalmente do PSDB, e garantir as votações no Congresso após ter o mandato salvo pelo TSE. Em meio a isso, ele pede e pode ser denunciado por Janot na investigação sobre a delação da JBS, e a Procuradoria Eleitoral pode recorrer à absolvição da chapa. No fim de semana, a revista Veja revelou uma suposta devassa contra o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, que teria sido pedida à ABIN por Temer. O Planalto negou. Além da busca de Temer por sobrevivência política, a semana no Congresso também terá análise de projetos com impacto na economia e no campo social. Uma delas é a reforma trabalhista, que será novamente discutida em comissão no Senado. A previsão é de que a votação em plenário ocorra no dia 28. Na Câmara, por conta do feriado de Corpus Christi, as sessões de votação em plenário foram antecipadas e estão previstas para ocorrer entre hoje e quarta-feira. Os deputados devem começar a semana debatendo o projeto que libera o controle de capital estrangeiro em companhias aéreas que atuam no Brasil. 6h49. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Não atendo criança, diz médica sobre socorro a bebê que morreu. A Folha de São Paulo. Donos venderam 10 milhões de reais em ações da JBS antes de delação vir a público. O Estado de São Paulo. Gilmar reage à tentativa de intimidação após notícia de devassa contra Fachin. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Internautas arrecadaram 15 mil reais para remover tatuagem, ladrão e vacilão da testa de jovem. Valor econômico. Janot vai denunciar Temer por intermediar propina em caso da JBS. Estado de Minas. PSDB deve adiar decisão sobre desembarque do governo Temer. Jornal do Comércio no Recife. Servidores da ABIN pedem apuração rigorosa sobre suposta espionagem a Fachin. Fortaleza Diário do Nordeste. Agente penitenciário investigado por facilitar fuga de detento no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Padre suspeito de abusar de 5 crianças é preso em Santa Catarina. O Brasil Econômico. Diretor da JBS não pagou imposto de renda e de 2016 ele declarou ter recebido apenas um salário mínimo. Edições impressas locais, a crítica. Um rio de esgoto. Estação de tratamento de esgotos se rompeu e poluiu águas na praia da Ponta Negra. Agora. Ajudante de pedreiro é assassinado com terçadadas no pescoço. Em tempo. Convenções lideradas para definir candidatos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg e J. Rai. Operação de rádio Carlos Luiz, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra. Missa convite. Os familiares da senhora Colete Vulcão Pinto convidam parentes e amigos para participarem da missa de 1 ano de seu falecimento, a ser celebrada hoje, segunda-feira, às 12 horas e às 18 horas na igreja de São Sebastião. A família da senhora Colete Vulcão Pinto agradece sensibilizada a quantos comparecerem de ato de fé e piedade cristã. O amor do Amazonas está no ar.